E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Vocês acham que a alta da Selic, até pra gente entrar em outros assuntos, pra galera entender, vocês acham que esse ciclo de alta, né? A gente saiu de 12,75. Ele tá chegando próximo do fim? Ou pode chegar a 15, 16%? E eu queria emendar nessa pergunta que eu tinha feito uma outra pergunta. Posso emendar em você, Charles? Sim, senhor. Emendarei no Charles. Se é o momento de comprar títulos pré-fixados, né? E depois, se alguém quiser explicar que a renda fixa não é necessariamente fixa e o porquê disso, eu acho que é importante explicar isso de pré, pós porque se a gente começar uma trajetória de queda de novo, pré é bom demais, só que se subir mais, se tiver algum choque de oferta, uma guerra nova, aí quem tem título de renda fixa pré-fixada, senta no pipinolas. Boa. Quem quer explicar essa pirox? Pode começar, depois eu complemento. Boa. Vamos lá. Fechou. Acho que assim, a gente teve a última reunião do Banco Central, agora, né? Ele elevou a taxa Selic para 12,75%. E no comunicado, ainda não saiu a ata, né? Que ele dá mais detalhes, mas no comunicado a gente já consegue pegar um teor ali de qual que é a visão. Isso, um teaserzinho, um spoiler do que vai ser a ata, né? E o Banco Central falou o seguinte, olha, lá na reunião passada ele tinha dito, olha, eu vou subir para 12,75% a Selic e vou parar, né, na próxima. Que seria agora em maio. Tá. Só que nesse comunicado ele falou, pessoal, tive várias surpresas negativas aí de inflação, o cenário externo aí se deteriorou, né? Os juros lá nos Estados Unidos parece que vai subir um pouco mais do que a expectativa. Então eu acho prudente continuar o ciclo de alta de juros. Porém, eu não vou continuar subindo de um ponto percentual. Vou dar uma reduzida. Né? Então eu vou reduzir o ritmo de alta. Né? Então ele deixou meio claro que ele vai continuar subindo as taxas de juros. Mas, se a gente for olhar, né, antes de você parar um ciclo de alta de juros, o que você tem que fazer? Desacelerar. Né? Então o Banco Central já subiu a taxa Selic de 2 para 12,75. Provavelmente vai ali para 13, 13,5, 13,75. Voltar perto das máximas históricas. E tem um ponto. O Banco Central, ele sabe que a atividade econômica no Brasil não está das mais brilhantes. Tá parada. Além disso, Não acredito. ele sabe que o efeito da política monetária, né, de uma alta de juros, ele é defasado. Ele leva de Tem um delay, né? de 6 a 9 meses para impactar a economia real. Então, a economia rodando hoje no Brasil, né, hoje, tá pegando a taxa de juros de 6 a 9 meses atrás, que era de 6, 7%. Ou seja, ainda tem um saldo de Selic para impactar a economia real grande. Então, eu acredito que o Banco Central, a gente está chegando perto aí, né, do fim do ciclo, ou pelo menos a interrupção do ciclo de alta de juros. Acho que ele dá mais 2, né, e aí ele vai aguardar... Mas dá umas 2 mais fraquinhas. 2 mais fraquinhas, né, e aí ele aguarda um pouco para ver como que a inflação vai se comportar, porque tem um ponto, né, a economia brasileira, eu gosto de dizer, ela funciona como se fosse um burrinho ali, né, andando e tal, no pasto, e a taxa de juros é uma corda, amarrada aqui. Quando você quer segurar o burrinho, o que você faz? Você puxa a corda. Você sobe a taxa de juros. Né? Só que depois tem um ponto. Se esse burrinho você quer fazer ele andar, você pode dar a corda que for. Ou seja, cortar a taxa de juros que for. Se ele não quiser andar, ele não anda. Então o Banco Central tem que tomar cuidado para não puxar muito essa corda. Então, Você vê que a gente é super entrosado. Eu queria fala falar do que o professor Alexandre Cabral comentou no nosso podcast, que o mandato do Banco Central brasileiro é exclusivamente de controlar a inflação. É um pouco diferente do mandato do BCE, do Fed, que ele leva em consideração o que, na minha percepção, está mais correto. A economia, o crescimento do país. Crescimento, emprego e também a inflação. Ele tem que... tem mais bolas ali para ele fazer. E a gente não combinou, eu queria falar exatamente sobre isso. Porque pegando o gancho, você falou sobre a economia, né? Hoje tem uma matéria do presidente do Bradesco falando o seguinte: pagar juro de 12% no financiamento imobiliário é praticamente inviável. Então, o que as pessoas têm que entender é o seguinte: essa Selic, ela vai paralisando a economia. As pessoas vão começar a diminuir a compra de carro, vão começar a diminuir a compra de imóveis, as parcelas estão ficando caras demais. Então, esse é um problema grave. Eu acho, minha opinião, errou para baixo, está errando para cima. Essa coisa do juro muito alto
para acabar com uma inflação que é exógena, não é daqui, não é nossa essa inflação, não é só nossa, né? Óbvio que tem cagada. É uma crise Aqui de oferta, também, né, basicamente. claro, o petróleo, gente, a guerra não acabou na Rússia. Já tá dando treta da Rússia com a Polônia. Se fosse isso, expande. Tem lockdown novo na China, já não está chegando aqui, não estão chegando peças de carros de novo. Uhum. Cara, isso Tem montadora que já tá... tá parando. Aí, dando férias, né, pra rapaziada. tá dando férias. Aí o cara lá na ponta, que tem carro na loja, em estoque, faz o quê? Sobe o preço. Então tá subindo o preço de carro, tá subindo o preço de imóvel, subindo o financiamento. Aí você não consegue controlar a inflação. Então, olha que loucura. A alta nos juros pode acabar, no curto prazo, aumentando a inflação. Se você fizer de forma errada. Sim. Entendeu? Só que isso você só percebe indo na economia real, conversando com as pessoas, entrando numa padaria, indo num supermercado. E aí o cara lá em Brasília fica muito desconectado da realidade. Às vezes você dá um tiro de bazuca numa formiga, né? Que não precisaria. Aí estourou o chão todo. E às vezes não matou a formiga, né? Mas continua aí, desculpa interromper. É só para falar que a economia está paralisada e os segmentos estão avisando já. Fala. Não, e eu acho que é isso, né? Eu acho que tem mais essas duas altas. E eu vi que o pessoal tá perguntando por que a Selic demora a fazer esse efeito, né? É só a gente pensar, pô, a taxa de financiamento imobiliário, ela não sobe automaticamente, né? A Selic tá subindo há quanto tempo? Há mais de um ano. A taxa dos financiamentos imobiliários, por exemplo, começou a subir há 6 meses atrás, né? Que a gente viu, a taxa de financiamento imobiliário volta a subir. Então, você tem um tempo de ajuste até essa Selic, né, impactar de fato a taxa de juros de um cartão de crédito. Cartão de crédito é mais... É sempre uma mais rápido, né? Cartão de crédito Essa daí é sempre um kit de bengala no seu E o cartão de crédito sobe um no ano, ele sobe um no mês. Exato. Mas aí demora um pouquinho para impactar o financiamento imobiliário, financiamento de veículo, né, até o financiamento para a própria empresa, né, que ela quer pegar um empréstimo para construir, ampliar sua capacidade produtiva, né, para construir um novo prédio, uma planta nova. Então isso leva um tempinho para impactar as taxas aí da economia real, então por isso que tem esse efeito defasado. Só um minuto, chegamos a 1000 e não comemoramos. Valeu, galera, obrigado. O Du vai fazer um strip pra vocês agora. Som na caixa, DJ. Eduardo, vai. Sempre quebra, né? Então aproveita o gancho aí, fala o que você está achando disso. O juro continua subindo ou para? O que você está achando da economia? Tá na hora de comprar uns pré-fixados. Assim, a gente tem uma visão parecida, algumas coisas a gente discorda um pouco. Ofende o concorrente aí, dá um chute nele embaixo. Não, mas acho que é um ambiente tão incerto que é muito difícil a gente ter um consenso, né? O que o Charles falou, ele tem razão, assim, acho que o Banco Central, imagina, assim, o Brasil jamais tem um risco de 2%, né? Já errou para baixo e provavelmente vai errar para cima, que normalmente é o que os bancos centrais fazem, né? Eles erram. Então, eu continuo com essa visão. Para taxa de juros, aqui a gente acha que deve ter mais um aumento gradual aí nas próximas reuniões, vai deixar em aberto, e aí o mercado já está mais cauteloso, né? Se você olhar a curva, ele não está aliviando, né? Então, ele vai esperar um alívio da inflação para começar a... Pô, beleza, já tá um pouquinho mais calmo e tal. Por enquanto, é pressão. Quando eu saí de casa, os DIs estavam de novo nas máximas. Então, eu acho que é uma situação bem complicada, né? Principalmente, um ponto que acho que poucas pessoas falam, se falou muito na época das eleições de 2018, que é o custo da dívida, né? Eu acho que, assim, o Brasil não tem capacidade para ficar com uma taxa de juros tão alta por 2 anos. Muito tempo. Não, 2 anos, não é nem muito tempo. 2 anos, não dá. Senão, você dá um tiro no próprio pé, né? A gente vai pra vala, né? E aí, por isso que eu acho que a gente tem uma visão, a gente já tá chegando já num patamar que provavelmente deve ser as máximas aí. Mas a gente tem visto aí, são 16 semanas consecutivas de aumento na expectativa de inflação do BC, né? Que já é mais otimista por natureza, né? Então, é bem complicado. E aí, só um gancho de economia real. Essa semana eu fui no cabeleireiro lá, fui cortar no o esteticista, malho o dia inteiro. É a nossa burguesinha lá. Quando você vai cortar o cabelo, o cabeleireiro começa a falar de inflação, cara, já lascou a bike. Lascou. E aí aquele negócio, né? Aquele efeito manada que às vezes, né? Provavelmente ele foi afetado, né, pela inflação, mas às vezes na função dele ali, ele não teve um impacto tão grande, mas ele vê subindo ao redor dele, né?
todo mundo falando de inflação, ele falou, pô, já vou aumentar meu preço aqui, porque vai chegar aqui. E aí isso começa a criar um efeito Puta, tem um nome isso em economia, eu faltei nessa aula, velho. Difusão? É difusão da inflação? Difusão da inflação? Não sei, eu acho que eu tava no bar. É o percentual dos bens e serviços que o IBGE monitora, né? Que calcula o IPCA, que tá subindo. Isso aí que tá assustando. Pô, nossa, não é um produto Não, só, não, né? quando as pessoas começam a antecipar uma inflação que eles acham que vai ter, e aí gera mais inflação. Eu esqueci, você tava nessa aula? É que o Charles ele se formou em 93. Ele não vai lembrar. Mas tem um efeito... Eu não lembro. Mas isso que ele falou de difusão e tal, da contaminação tá generalizada, também é um fator importante, né? Que não é só uma coisa a inflação. Pode até falar para... né? E aí acho que a preocupação do Banco Central é isso, né? Porque ele olha para a atividade e fala, cara, a atividade não tá boa. 12 milhões de desempregados, ponto final. Né? Se fosse o Banco Central, por exemplo, dos Estados Unidos, ele ia ponderar um pouco mais, ele ia ponderar um pouco mais. Só que aí o Banco Central brasileiro olha e fala, poxa, 12 milhões de desempregados, mas eu tô com uma inflação muito elevada aqui. O que eu preciso fazer? Tomar cuidado para que essa inflação, que veio de um choque de oferta, ela não se espalhe para outros bens e serviços aqui da economia. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um juro. Se a gente lembrar, 5, 7 anos atrás, 1%, 1,5% por reunião, a gente chamava de choque de juros. Então, parece Chama que ancoragem. O professor Alexandre Cabral acabou de me lembrar. Boa. Inflação psicológica ou ancoragem. Valeu, professor. Boa. Então, cara, ele tá dando essa alta de juros para ele segurar, né, não deixar que essa inflação ela se espalhe, né, para o restante da economia. E aí, meu amigo, né, se a economia tá bem, taxa de desemprego, como a gente destacou aqui, como vocês destacaram, o mandato do BC é a inflação. Então, E aí, só complementando, tem um outro ponto, né, que a gente pega a inflação 12 meses em 12%. Só que a gente tem que lembrar que cada um tem uma inflação, né? Você tem uma inflação diferente da minha, o Pete tem uma diferente. Assim, na média, eu acredito que está muito distante de 12%. Eu acho que é muito mais. Né? Você acha, então, que... Complicado aqui, hein? Olha, temos denúncia, né? Não aponta o dedo pro meu analista, ô desgraça. Temos denúncia. Você acha que a inflação, então, é muito maior do que essa? A gente colocar na ponta do lápis. É isso. É muito particular, né? Então, pô, eu vou de carro todo dia pro trabalho, então eu tenho um impacto da inflação muito maior porque eu tenho que gastar muito mais em combustível, né? Tá pedindo aumento, Eduardo? Não. Ao vivo, olha aí, meu. Pressão, hein? Dissídio de 10%, a inflação do cara foi 30% aqui, cara. Não, mas subiu tudo muito mais preço do gás, alimentos, farinha. Isso subiu muito mais do que, por exemplo, falam 10%, 11% ao ano. E assim, a inflação aqui brasileira, 1/3 da inflação que chega na gente é energia. Né? Então, é combustível, energia elétrica. Então, assim, foram as coisas que mais subiram nos últimos tempos. Né? Tem um fator positivo até que pode corroborar com esse pico de inflação que a gente acha que a gente já está chegando, que é a questão dos reservatórios. Né? Os reservatórios também sofreram muito no final do ano passado, no começo do ano passado, e hoje eles recuperaram bem. E teve até economista falando que é melhor não tirar a bandeira tarifária, porque tem que ser mais cauteloso com os reservatórios. Cara, não tem essa. Tem que tirar para ontem, óbvio, a inflação comendo solto. Então, eu acho que esse é um ponto que deve aliviar, deve trazer um pouquinho mais de alívio na inflação de maio. Não sei se... Não, eu acho que sim, né? O pessoal viu o preço da tarifa de energia elétrica explodir. Por que isso aconteceu? Porque você teve o período chuvoso lá 2021 mais seco dos últimos 91 anos no Brasil. Então, quando era para chover, choveu zero, assim, né? O período mais seco dos últimos 91 anos. Coisa pra caramba, né? Dos reservatórios despencou. Para você gerar energia elétrica, você tem que ter a força da água passando naquela bobina. Quanto menos água, mais fraquinho vai ficando. Menor a sua geração de energia elétrica. Pô, mas aí a galera tá consumindo. O que você tem que fazer? Tem que gerar energia elétrica, meu amigo. Como que eu vou fazer? Liga aquela usina termoelétrica lá, que ela utiliza o quê? Gasolina, diesel, para gerar energia elétrica, né? Bem SG. Aí o custo de geração subiu pra caramba. Aí nem a bandeira vermelha 2 que a gente tinha, né, compensava o aumento nesse nível de custo. A galera foi lá e criou uma bandeira tarifa de energia elétrica crise hídrica. Né? E aí, o preço da energia subiu pra caramba. O Brasil, às vezes, dá uma sorte. Né? Aí o período chuvoso seguinte foi um dos melhores... Inundou a porra da represa. Exato, um dos melhores, assim, também das últimas décadas, né? Fez com que o nível dos reservatórios subissem para um patamar mais saudável das últimas décadas. Quem não tem Sanepar é louco.